Bom, então sejam bem-vindos à nossa aula de panorama bíblico. Hoje nós vamos falar sobre as cartas, entrar nas cartas. Semana passada a gente viu, na última aula, na verdade, tem mais de uma semana, a gente viu o livro de Atos e agora a gente vai entrar nas cartas ou epístolas. E as primeiras, em sua grande maioria, são as cartas de Paulo. E aí a gente vai seguir a ordem da Bíblia, mesmo que não seja a ordem cronológica, mas porque é mais fácil a gente ir folheando a Bíblia e vendo alguns pontos das cartas que são interessantes. Bem, primeiro é a carta de Romanos, primeira carta do Novo Testamento. E ela foi escrita por Paulo à igreja de Roma, que era predominantemente de gentios. Porém, há alguns indícios na carta que existia a minoria que era bem influente de judeus também, porque ele fala, principalmente no capítulo 9 ao capítulo 11, ele usa termos bem difíceis, parece que existiam pessoas que estavam familiarizadas com esses termos também, né? Então, os temas básicos da carta são a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus e a justiça de Deus. Então, a carta de Romanos, ela é considerada um tratado teológico. Se não me falha a memória, foi a carta do Novo Testamento mais comentada por autores, né, pelos pais da igreja, por autores da era cristã. É uma carta muito importante. E, e aí a gente começa a ver já no início da carta, Paulo situando as pessoas com relação à condição da humanidade. Né? No capítulo 1, ele começa a mostrar que todos estão em pecado, que a ira de Deus é revelada dos céus. Né? Ele fala no verso 18 sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. E aí ele começa a falar da revelação geral. Apesar dos homens suprimirem a verdade, Deus ele se manifesta por meio das coisas que são criadas, né? As coisas, o seu poder, a sua divindade podem ser vistas por meio das coisas que foram criadas. E então ele começa a carta situando a igreja de Roma sobre a condição humana, que é uma condição de total depravação. Ou seja, todas as áreas da nossa vida foram afetadas pela queda. Não há um espaço na vida humana que não foi influenciado pela queda. E por que isso? Porque existiram muitos pensadores ao longo da história da igreja que acreditavam que algumas áreas da vida humana não tinham sido afetadas pela queda. Então, por exemplo, Agostinho ele discutiu com um cara chamado Pelágio, lá no século V depois de Cristo. E Pelágio acreditava que a razão humana ela não tinha sido afetada pela queda. A gente ainda tinha a capacidade de entender e responder a Deus sem nenhuma influência da queda, né? Então, Agostinho foi um dos grandes críticos de Pelágio, e aí ele escreve alguns livros combatendo essas ideias de Pelágio, né? Então Paulo começa a mostrar isso, essa condição de depravação humana. No capítulo 2, ele começa a falar também, já falou no capítulo 1 sobre a revelação geral, né, que é a revelação na natureza, e a revelação especial é a revelação da Bíblia, né, da Escritura. E no capítulo 2 ele começa a falar um outro ponto da revelação geral, que é dentro do ser humano. Ele fala que quando os gentios, que são aqueles que não são judeus, né? Quando os gentios agem conforme a lei, eles mostram que tem a lei gravada no seu coração. Olha que interessante. Então Paulo começa a carta de Romanos falando o seguinte, olha, Deus se revela fora da natureza. Quando a gente olha a beleza, a ordem do universo, a gente percebe que existe um Deus poderoso, criador de tudo isso. Quando a gente olha para dentro da gente,
a gente percebe que existe uma lei moral dentro de nós, que foi gravada no nosso coração. Então é isso que ele começa a falar nos primeiros capítulos. E aí no capítulo 3 ele fala mais uma vez sobre a depravação, e depois ele vai falar sobre a justiça, justificação. Uma vez que nós somos caídos, precisamos do amor de Deus e precisamos da graça de Deus. Então ele começa a falar na justificação, no meio do capítulo 3, no verso 4, ele dá o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. E aí ele vai discorrendo sobre esse mesmo tema durante toda a carta. E aí no verso, no capítulo 9 e até o capítulo 11, são os capítulos mais debatidos na história, porque alguns acham que Paulo aqui está defendendo a ideia da eleição incondicional, né? Aquela eterna discussão entre calvinistas e arminianos. E os arminianos enxergam que aqui Paulo está falando não de salvação de pessoas, mas da eleição de um povo, mas que essa eleição também é condicional à obediência do povo, né? Então há essa discussão, e há aqueles textos famosos em que uns gostam de citar de um lado, outros gostam de citar de outro. Então, por exemplo, em Romanos em Romanos 9, 10, por exemplo, ele começa a citar aqui o caso de Jacó e Esaú. E aí ele fala o seguinte: esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, geralmente, os calvinistas gostam de usar esse texto para tentar mostrar que existe uma eleição incondicional, uma eleição para salvação. E aí os arminianos vão responder que aqui não está se tratando necessariamente de eleição para salvação, mas de eleição para nação, né, de Israel. O povo de Israel foi eleito. A questão é, como em vários outros momentos da Bíblia dizem, inclusive em Romanos, como eles rejeitaram, Deus rejeitou eles também. Então é uma eleição condicional. E aí surge essa discussão eterna. No capítulo 11, Paulo vai falar exatamente isso, que os judeus rejeitaram a graça, a salvação, e aí nós, gentios, fomos enxertados, né? Ele usa a figura da figueira, que eles eram a figueira, eles erraram, eles transgrediram, e aí nós, gentios, fomos enxertados nessa videira, né? Videira, não é figueira, não é videira. É oliveira. É oliveira. E então, e aí depois ele começa a louvar a Deus no capítulo 12, ele começa a falar que nós temos que ser, se fomos salvos por tamanha graça, como ele vem dizendo na carta, no capítulo 12 ele fala, bom, então nós temos que entregar nossa vida como um sacrifício vivo, né? Ele fala no início da carta, e não se amoldar ao padrão desse mundo. Então, se recebemos tamanha graça, se éramos tão miseráveis, como ele falou no início, se fomos salvos por uma graça tão maravilhosa, tão imerecida, temos que entregar nossa vida como sacrifício vivo e morrer para nós mesmos e viver para Deus. E essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho e essa é a questão mais difícil de se fazer. Porque antes de nós conhecermos a Cristo, nós queríamos viver para nós mesmos. A gente tinha muitos planos. A gente até às vezes acreditava em Deus, mas Deus era apenas uma caixinha que a gente tinha, ou apenas um lugar na casa, né? Um cômodo, uma gavetinha, que um dia no domingo a gente ia lá para bater o cartão, para pedir uma bênção, mas durante a semana ou durante a maior parte da nossa vida,
a gente agia de forma independente. A gente não orava, não lia a Bíblia, a gente não perguntava qual era a vontade de Deus, a gente não buscava se santificar, a gente dava vazão aos nossos desejos pecaminosos, sejam eles quais forem. Então, agora Paulo está falando o seguinte: olha, vocês foram salvos. Se vocês foram salvos, se vocês se entregaram a Cristo, vocês têm que ser um sacrifício vivo, ou seja, a nossa vida tem que ser uma total devoção a Deus, né? Uma total devoção a Deus. Por quê? Porque estávamos mortos em nossos pecados, como Paulo fala, e agora fomos ressuscitados, fomos salvos por Ele. No capítulo 13, ele vai falar sobre a sujeição às autoridades. É muito usado esse texto em contexto de política, né? Paulo vai falando que a gente tem que se submeter às autoridades, e lembrando que as autoridades na época de Paulo eram muito mais cruéis e pagãs do que as que a gente tem hoje, né? Então, o ser humano, ao longo da história, desde a vinda de Jesus até hoje, o caminho que ele foi fazendo foi de uma independência. Ele foi ficando cada vez mais autônomo. Desde Adão isso já acontecia, né? Só que a modernidade potencializou muito isso. Então nós que somos frutos nascemos na pós-modernidade, né? Depois de já haver a modernidade, temos essa tendência, essa dificuldade de submissão, de submeter a Deus, da mulher submeter ao marido, do marido se submeter a Deus também, dos filhos se submeterem aos pais. Temos a dificuldade porque a gente quer ser independente, a gente quer ser o dono da nossa vida. Então é muito complicado. No capítulo 14, Paulo começa a falar dos fracos e os fortes na fé. Isso aqui é interessante. Ele vai falar sobre a questão de comer carne, que para os judeus era proibido, mas na nova aliança não tinha isso mais. E aí ele vai falar, olha, se um irmão seu for ficar escandalizado por você comer carne, mesmo você podendo, você deve abrir mão por amor ao seu irmão, para ele não escandalizar, porque o forte, ele é mais sábio, ele tem mais sabedoria, ele tem mais capacidade de negar a si mesmo. Então ele abre mão por amor ao irmão que vai se escandalizar, que possa se escandalizar, né? E aí ele vai começar a falar do apostolado dele no capítulo 15, que ele planejava visitar Roma, né? E no final ele traz as suas saudações, ele sauda muitas pessoas, cita muitos nomes bons para a gente pensar para os nossos filhos. Olha só que interessante. Rufo, Trífena, Herodião, Apeles, Urbano, Ampliato, Andrônito, Filólogo, Nereu. Então são nomes bons para a gente pensar para os nossos filhos, né? Então Tércio. Então ele finaliza a carta saudando muitas pessoas. Então essa é a carta de Romanos, é um tratado teológico, né? A segunda carta da Bíblia é a carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estima-se que existe até uma terceira carta, mas que se perdeu. Então nós temos no cânon 2 cartas de Paulo aos Coríntios. E assim como Romanos, eu não sei se eu falei a data de escrita dela, Romanos foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, ou seja, bem no início ainda da fé cristã, né? Jesus morre em 30, 33, dependendo da fonte. Então, coisa de 25 anos, de 20 anos depois da morte de Jesus, já tinham cartas circulando, né? Isso mostra a confiabilidade histórica da Bíblia, porque, não sei se vocês já tiveram essa aula comigo, os livros antigos da Antiguidade Clássica, da Grécia, de Roma, das outras culturas, a maioria deles tem uma distância entre o acontecimento e a escrita de 500 anos, 700, 1000, 1200 anos, coisas muito distantes. E a Bíblia a gente tem ela foi escrita dentro
do período da vida das testemunhas oculares. Isso historicamente é fundamental, porque se houvesse uma tentativa de mudar a verdade, as testemunhas oculares estavam vivas para desmentir. Então isso é muito importante. E a carta de 1 Coríntios foi escrita um pouquinho antes, no ano de 55, quando Paulo estava em Éfeso ainda. E a cidade de Corinto, gente, ela é muito interessante porque ela era uma região de comércio muito grande, ela tinha uma cultura grega muito forte. Os cristãos de Corinto, eles tinham dons muito latentes, porém também existiam problemas nessa igreja, muito sérios, com problemas sexuais e divisão entre a elite daquela igreja. Outro problema muito grande lá era a religião, era uma cidade muito idólatra, focada no culto aos deuses de Afrodite, por exemplo, que é a deusa do amor, Apolo, Aclépio, que é o deus da cura. Então eles eram muito supersticiosos, a ponto de a imoralidade sexual ser tão forte lá, por causa da Afrodite, né, a deusa do amor, que o termo corintianizar ficou como sinônimo de praticar imoralidade sexual. Né? Corintianizar, na época deles, se alguém dissesse vamos corintianizar, eles estavam chamando uma pessoa para ter relações sexuais. Né? Ô Bruno, Oi, onde ficava a igreja de Coríntios? Corinto? Perto de Grécia? Corinto é na Grécia, exatamente. Na Grécia, né? Exatamente, lá na Grécia. Eu não sei exatamente, a Grécia é muito grande, né? Mas eu não sei exatamente qual ponto da Grécia, mas era na Grécia, era na cidade grega, entendeu? E aí havia esses problemas, principalmente de problemas sexuais na igreja de Corinto e divisão também, né, dentro da igreja. Alguns achavam que era de Paulo, outros de Apolo, ou seja, os cristãos estavam abandonando Deus como centro e querendo se apegar a homens, né, como se Paulo fosse o... Não que não existam pastores e líderes, não é isso. A questão é que eles estavam se agarrando em excesso aos homens, né? E Paulo vai corrigir eles por causa disso. E o tema da carta, obviamente, é a santificação progressiva. É esse aperfeiçoamento do caráter contínuo na vida de um cristão, né? Por causa de todos esses problemas. Então Paulo começa se apresentando, né, como em todas as suas cartas. Ele começa a falar da sabedoria do Espírito Santo, e aí já no capítulo 3 ele começa a falar da divisão na igreja, e a inveja, a divisão, e ele começa a falar, olha, vocês estão falando que eu sou de Apolo, o outro fala, eu sou de Paulo. Ué, e ele fala, vocês não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo, são apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então isso é interessante, porque eu falo por mim, né? Eu vim de um contexto católico romano. E quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a estranhar como os apóstolos viam a si mesmos. Porque a visão que eu tinha dos apóstolos, né, dos santos, na Igreja Católica Romana, eles são considerados santos. E santo, na Igreja Católica, tem uma conotação quase que perfeita. Né? Eles eram exemplos, eles eram... E na minha mentalidade, como eu não li a Bíblia, eu pensava que eles falavam isso de si. Mas aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver Paulo, Pedro, falando que eles eram homens comuns como a gente, que eles não eram nada especiais, que o que eles faziam não era por força deles, mas pela força do Espírito Santo, por dom de Deus. Então, aqui ele está mostrando exatamente isso. Quem sou eu? Quem é Apolo? Somos apenas servos, né? E servos aqui é a palavra escravo, né? É doulo. Então, ele começa a mostrar que ele era como qualquer outro. Em outros momentos ele vai falar que ele era o pior dos pecadores, lá em 1 Timóteo, que Deus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Então, santo
ele era santo de fato, concordo. A questão é que santo é aquele que consegue enxergar as suas mazelas. Quem acha que é bom demais não é santo. Ele está iludido, porque ele está longe de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue perceber nossas mazelas, porque a gente vai saindo das trevas e vai aproximando da luz. Então, isso é perceptível na vida de Paulo também. Antes de conhecer Jesus, ele estava lá matando os cristãos, achando que ele era melhor, que ele tinha verdade. Quando ele conhece Jesus, cai do cavalo, fica cego, ele começa a entender quem ele era. E aí, no final da vida dele, ele começa a falar que ele era o pior dos pecadores. Então, antes de conhecer Jesus, ele era muito bom na cabeça dele. E depois de conhecer Jesus e se aproximar da perfeição, ele começa a olhar o quão ele era imperfeito. Né? Então, isso é muito interessante. Então, ele começa a mostrar que essas divisões não fazem sentido. Que todos eram pessoas comuns, como nós, e que todos nós servimos a Deus. Né? Não existe nenhuma questão especial entre eles. E aí, ele começa a falar também do seu apostolado, no capítulo 4. E no capítulo 5 ele entra já na parte da imoralidade sexual. Ele começa a falar, gente, olha que interessante, no início do capítulo 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha isso, olha o nível de problema que Paulo estava enfrentando nessa igreja. Então ele começa a confrontar essa questão de problemas, de desavenças, de imoralidade sexual. E aí o capítulo 6 é muito legal, porque a partir do verso 18, ele começa a falar o seguinte, olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Gente, tem muito ensinamento aqui só nesse trecho. Primeiro, Paulo começa aqui a derrubar a ideia grega de que o mundo material era ruim. Os gregos acreditavam, e aqui Corinto está numa cultura grega, todo cristianismo surge na cultura greco-romana. Né? Então, Paulo começa a mostrar que, contrariamente ao que os gregos acreditavam, o corpo não é só uma casca que aprisiona o nosso verdadeiro eu. O corpo, ele tem dignidade também, porque ele foi criado por Deus. Então, existe inclusive o pecado contra o corpo. Paulo está falando que se alguém deita com uma prostituta, que ele vai falar antes, né? Ou seja, se alguém comete qualquer imoralidade sexual, seja se deitar com uma prostituta, seja se masturbar, seja deitar com a namorada ou namorado, seja trair a esposa, uma relação fora do casamento, ou seja, não importa se é antes de casar ou depois de casar, qualquer imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Então Paulo começa a trazer uma dignidade para o corpo que não existia na época dos gregos. Né? Os gregos achavam que o corpo era apenas uma casca e que a ideia da religião deles era inclusive se libertar do corpo e se unir com Deus e viver eternamente em espírito. Né? Então essa era a ideia deles. E aí ele fala, o Espírito Santo habita em vocês, por isso que vocês não podem cometer pecado sexual. E também esse é o gancho que a gente usa para falar o seguinte, olha, vocês precisam cuidar da saúde de vocês também. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em vocês. Então, se vocês o corpo foi dado por Deus, né? Verso 19. Se vocês ganharam um corpo de presente, você tem que zelar por ele. Você ganha um celular de alguém, um tênis ou qualquer outra coisa, a gente não zela por aquilo? Por quê? Por respeito a quem nos deu, por amor a ele? Quem dirá o corpo que foi dado por Deus? A gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, o corpo foi dado, não é nosso. Vocês não são de si mesmos. Então,
O cristão, antes da gente se converter, a gente acha que é o dono da nossa vida. E quando a gente se converte, a gente começa a entender que a gente não tem nada, nem o próprio corpo. Nem o nosso corpo é nosso. Por quê? Porque ele foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. E agora nós somos escravos dele, né? A gente deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Jesus. Então não existe ser humano livre. Só existem escravos ou do pecado, que é um mau senhor, ou de Deus, que é um bom senhor. Nada melhor do que ser escravo de Deus, né? Então essa é a melhor liberdade que nós temos, de sermos escravos de Deus. Porque ele é um bom senhor, ele cuida da gente, ele é bom. O pecado, ele quer nos destruir, Satanás quer nos destruir. Deus não, ele quer nos edificar, nos aperfeiçoar. Então, Paulo fala nesse texto muitas coisas interessantes. E aí ele fala no verso 9, voltando um pouquinho, ele fala o seguinte, olha, que é muito interessante para os nossos dias. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, ou seja, ele começa a falar de imorais, né, pessoas que fazem sexo desregradamente, sem compromisso. Adúlteros, pessoas que são casadas e adulteram. Nem homossexuais passivos ou ativos. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, é muito importante lembrar que existem vários tipos de pecados e a nossa sociedade tem a tendência de relativizar alguns pecados e diminuir outros e às vezes até tentar extinguir alguns pecados, né? Então, Paulo cita vários. E aí no capítulo 7, ele começa a falar de casamento. Uma vez que eles estavam tendo problemas sexuais, ele começa a falar sobre a união básica da família, né, que é o casamento. Que ele fala, olha, se você tem esse dom do celibato, fique solteiro, vai ser muito melhor, Paulo fala. Mas se você não consegue se segurar, é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, viver ardendo em desejo. Então Paulo aqui coloca um limite para a, a satisfação sexual. Deus criou o sexo para ser desfrutado com qualidade, com gosto, com abundância na relação correta do casamento. Mas, então, se a pessoa quiser ficar solteira, ela pode. Não é um pecado ficar solteiro. A questão é, nem todo mundo consegue, né? Paulo fala isso. É bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem, verso 9, controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. E aí ele começa a falar de separação, que a esposa não separe do marido, que o marido não separe da esposa, mesmo se ela for, ou ele, um descrente, a não ser que ele queira. Se ele quiser separar, aí você não pode obrigá-lo, né? Aí você estará livre para contrair um novo matrimônio. No capítulo 8, ele fala sobre comida sacrificada aos ídolos. Mais uma vez aquilo que ele falou lá em Romanos capítulo 14, né? Que existem pessoas que têm consciência fraca. Então, se ele acha que não deve comer, ele não come, beleza. Ele faz isso para Deus. Mas o que acha que não tem problema comer, ele come também para Deus. Então, um não deve julgar o outro. E aí no capítulo 9, ele começa a falar dos direitos de um apóstolo. Ele começa a defender o seu apostolado. No capítulo 11, no capítulo 12, ele começa a focar em questões eclesiásticas, né? Os dons espirituais, a diversidade do corpo, que a igreja é formada de muitos membros, cada um tem uma função. E aí no capítulo 13 é um dos trechos mais bonitos na Bíblia, que ele fala sobre o amor, né? 1 Coríntios 13. Verso 14, ele volta a falar dos dons das igrejas, dons de línguas, a ordem do culto. E aí, no finalzinho, no capítulo 15, ele começa a falar da ressurreição de Jesus. Que tinha alguns lá dentro da igreja, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, diziam que Jesus não tinha ressuscitado. E ele começa a falar, olha,
se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque ele não venceu a morte, ele não nos libertou do pecado da morte, né? Então, ele só nos libertou porque ressuscitou. Então, não faria sentido essa ideia dos saduceus. E aí, no final, no capítulo 16, ele fala sobre a coleta, né, do que eles estavam pedindo para ajudar o pessoal de outra região e alguns pedidos pessoais também, tá bom? Então, esse é o 1 Coríntios. Muitos problemas, né? Muitos problemas e muitos assuntos que ele trata nessa carta. A carta de 2 Coríntios foi escrita no mesmo ano, por volta de 55, um pouco mais no final do ano. E o propósito dessa segunda carta dele é porque tinham infiltrado falsos mestres na igreja de Corinto que estavam desafiando tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a sua autoridade apostólica. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, eu acho, ele já começa a falar do apostolado, né? Acho que 9. No 9 ele começa a falar estou em Romano, do apostolado. Então já começou é isso mesmo, os direitos de um apóstolo. Já tinham indícios de ter esses falsos mestres lá. Na segunda carta, esse é o foco principal, né? Estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Então ele começa se apresentando, ele começa a falar sobre os ministros da nova aliança, que nós vivemos uma nova aliança. Ele começa a falar das suas dificuldades como apóstolo, que ele foi perseguido. Aqui ele começa no capítulo 4, ele começa a defender o seu apostolado, né? Mostrando que ele tinha as marcas do verdadeiro apostolado de Jesus. E ele fala do ministério da reconciliação, que Deus nos deu esse ministério de reconciliar toda a criação que está em desobediência, em rebeldia contra Deus, né? E aí, mais uma vez, no capítulo 6, ele começa a falar dos seus sofrimentos, ele começa a falar da associação com os descrentes, que é algo problemático. No capítulo 8, ele fala também, mais uma vez, da coleta, porque a fome naquela época era algo muito comum. Então, em várias cartas, ele trata dessas questões de finanças, né? E, como a gente vê em toda a Escritura, o motivo das finanças para ele e para os cristãos não era acumular tesouro, como Jesus nos exortou. Paulo fala em vários momentos, olha, vocês superabundem para que tenham com que contribuir. Então a ideia de dinheiro para as pessoas naquela época não é a ideia de dinheiro moderna como nós temos hoje, né? Aquele sonho americano de morar numa mansão, de ter um carro de luxo, de viajar. Isso são coisas efêmeras. Não é esse o propósito do dinheiro para o reino de Deus. Deus ele nos capacita com dons para que a gente exerça uma vocação e naturalmente a gente buscando o reino, ele cuida das nossas necessidades através do dinheiro, inclusive. E aí a gente não leva uma vida de pobreza, mas também não de acúmulo. Então essa é a ideia presente em toda a Escritura. E Paulo aqui em 1 Coríntios 8, ele vai falar isso muito claramente. Olha só que interessante. Ele falando, olha, eu não estou dando ordem para vocês contribuírem, né? 8:8. Mas quero verificar a sinceridade e o amor de vocês, comparando com a dedicação de outros. Porque vocês conhecem a graça de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, porque Paulo tinha falado antes que o pessoal da Macedônia eram pobres e também transbordaram por iniciativa própria em ajudar. Então ele começa a mostrar o exemplo de uma outra igreja que era pobre e os coríntios eram pessoas mais bem posicionadas financeiramente. Então ele começa a falar, olha, os macedônios que são pobres, eles se esforçaram mais do que as suas possibilidades para ofertar. E aí, ele fala, convém que vocês contribuam, já que vocês foram os primeiros a propor esse plano. Então agora completem a obra à disposição de realizá-la, e seja igualmente pelo zelo em concluir, de acordo com os bens que vocês possuem. Por quê?
se há prontidão, verso 12, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então ele começa a falar o seguinte, olha, você não precisa também, isso é uma questão pessoal, mas você não tem a obrigação de passar necessidade para ajudar o outro, né? Não é isso que Paulo está falando. Ou seja, não é uma teologia da pobreza. Não é a ideia de você morar debaixo da ponte para você repartir o que você tem com quem não tem. Não é essa a ideia. O nosso desejo, verso 13, esse é chave, ó. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, olha só o propósito da fartura, suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá, mais uma vez, igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais. Por quê? Porque ele repartiu. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Por quê? Porque ele recebeu de outro. Então percebam a lógica da economia do reino de Deus. Paulo deixa isso aqui muito claro nesse versículo. E no capítulo 9 ele vai falar, inclusive, sobre o dar com avareza. Isso é muito comum nos nossos dias. As pessoas falam assim, eu quero um dia dizimar 10 mil reais. O que está na cabeça dessa pessoa? No fundo, ela quer ganhar 100 mil. Não é que ela quer dizimar 10 mil. Talvez isso possa ser até genuíno. Só que o ato de querer ajudar com 10 mil. Só que a questão é, na cabeça dela, ela acha que se ela der 10 mil reais, se ela recebe 100, der 10 mil, ela pode fazer o que ela quiser com os 90 mil. Ela pode viver uma vida de luxo. E não é essa a ideia bíblica. Jesus foi muito claro com relação a isso, quando ele disse para a gente não acumular tesouro, quando ele disse para a gente não preocupar nem com o necessário, porque são os gentios que fazem essas coisas. Nós buscamos o reino de Deus para cumprir a nossa vocação e a gente recebe o que é necessário. E quando isso está em excesso, a gente reparte, para que aconteça isso que Paulo falou. Eu recebi demais, não sobrou, porque eu reparti. E o que colheu pouco não ficou em falta, porque ele recebeu. Então isso é dar com avareza. Isso é dar querendo receber mais em troca, com a finalidade não de abençoar, mas de receber. Então é muito interessante. Paulo fala esse termo aqui. E aí no verso 11, capítulo 9, verso 11, olha só. Ele fala o seguinte, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ou seja, olha só, se a gente pegar somente essa parte, as pessoas podem pensar assim, tá vendo? A Bíblia fala que a gente pode ser enriquecido de toda forma. Mas ele continua, qual é a razão da gente ser enriquecido? Que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então, assim, resumindo, Paulo no capítulo 8 e 9, ele fala muito sobre dinheiro, mas resumindo, isso aqui é um resumo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, principalmente, que é a nova aliança, está em consonância com isso, defende essa mesma ideia. Nós trabalhamos para cumprir nossa vocação, buscamos primeiramente o reino de Deus e recebemos o necessário como recompensa, e esse necessário também é para ter uma vida boa, não é uma vida de escassez, é uma vida com qualidade também. Mas se a gente começa a receber em excesso, a nossa obrigação é repartir para que a gente não acumule e outros sejam supridos. Então essa é a ideia. E aí no capítulo 10, ele começa a, mais uma vez, defender o seu ministério, defender o seu apostolado, como tinham falsos mestres lá. E aí ele começa a mostrar sua preocupação com o povo de Corinto, porque ele começa a falar das marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês. Então, mesmo quando ele está falando de outros assuntos, ele volta na defesa do apostolado dele. E no final, no capítulo 13, ele começa a dar advertências finais, falando que eles estão exigindo uma prova de que Cristo fala por intermédio dele, ou seja, tinham pessoas lá duvidando do apostolado de Paulo. Então, ele começa a ficar chateado com essa situação. Então, essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A terceira carta
é a carta aos Gálatas. Essa, acredita-se que foi uma das primeiras cartas. Alguns datam ela no ano 49, outros datam ela no ano 51 a 53, mas alguns acreditam que foi uma das primeiras cartas a ser escrita. Foi o primeiro escrito do Novo Testamento, foi a carta de Gálatas. E o propósito é muito claro no conteúdo da carta, né? É refutar as declarações de alguns que os gentios precisavam circuncidar e viver como judeus. Ou seja, tinham pessoas lá que são os chamados judaizantes. Vamos lembrar, a igreja, Jesus era judeu, Jesus veio no povo judeu, então os primeiros cristãos eram judeus. E eles tinham uma antiga aliança que durou 1400 anos. E aí, quando Jesus vem, ele muda um monte de coisa. Então, para a igreja no início foi um pouco confuso. O que ainda era válido da antiga aliança, o que não deveria mais ser válido. Eles deveriam continuar com os rituais, com a ética, com os valores, as leis cerimoniais e civis de Israel, ou não. Os gentios não precisavam disso, né? Então, tinham os cristãos judaizantes, ou seja, tinham cristãos que acreditavam que o verdadeiro cristão era aquele que continuava seguindo a lei de Moisés. Então, Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai mostrar que não. Jesus ele veio trazer uma nova aliança e que essa nova aliança, muita coisa mudou. Então, a circuncisão, por exemplo, não é algo que precisava ser seguido pelos gentios, né? E aí, o Paulo escreve essa carta porque eles estavam acusando ele de que ele estava aliviando o evangelho, né? Os judeus judaizantes estavam acusando Paulo de que ele estava aliviando as leis do Antigo Testamento para tornar o evangelho mais atraente para os gentios. Olha só que interessante. E aí ele escreve a carta aos Gálatas. E ele começa a falar que só existe um evangelho. Ele começa a carta no verso 6 falando isso. Só existe um evangelho, não há outro. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Então ele começa a falar o seguinte, olha, não há dois evangelhos. Existe um evangelho só e o princípio dele é esse que eu vou mostrar para vocês. Ele começa a falar sobre isso, né? E ele começa a falar do chamado dele, mostrando a sua autoridade apostólica. E aí, no capítulo 2, ele começa a falar que ele teve não só a aceitação de Deus, mas ele teve a aceitação da igreja, que ele se encontrou com Pedro. E aí, ele relata um caso que ele repreende Pedro, exatamente por isso. Pedro, quando estava na presença desses judeus gentios, ele comia com os gentios. Mas quando chegou o grupo dos judeus judaizantes, ele afastou dos gentios. E aí Paulo chamou ele de hipócrita em público e falou, olha, se você é judeu, mas vive como gentio, como você pode obrigar os gentios a viver como judeus? Então Paulo repreendeu Pedro por causa dessa hipocrisia que ele estava. Quando estava com os gentios, ele comia com eles, mas quando chegavam os judeus de Jerusalém, os judaizantes, ele se afastava. Então ele fala, olha, isso não está de acordo com o evangelho. Não há judeu nem grego. Não há mais separação. Agora existe um povo só, que é a igreja, né? Isso é o ponto muito importante do evangelho, né? Não existe mais um povo judeu e um povo gentil. Agora todos que estão em Cristo são um povo só, mesmo se for judeu de qualquer etnia, né? E aí no capítulo 3 ele começa a falar sobre a fé ou a obediência à lei. Ele começa a mostrar isso, olha, ou você tem fé ou você obedece à lei. Se você obedecer à lei, você vai viver pelo rigor da lei, mas se você tem fé, você você venceu a lei se tornou, ela foi cumprida por Cristo, né? O próprio Jesus falou isso. E ele começa a falar da filiação, agora nós somos filhos. A antiga aliança foi um tutor, ele usa essa expressão. A antiga aliança foi um tutor que nos conduziu até a nova aliança, até Jesus vir. Então, nós agora estamos debaixo da nova aliança. E ele começa a mostrar preocupação com os Gálatas. Poxa, como vocês
estão abandonando rapidamente o Evangelho. Eu acabei de pregar para vocês e vocês já estão abandonando o Evangelho. E no capítulo 5 ele começa a falar da liberdade, que Cristo nos chamou para a liberdade. Ou seja, mas ele fala também em 1 Coríntios que nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a liberdade de Cristo é uma liberdade de amor. Nem tudo convém, nem tudo edifica. Então eu posso fazer qualquer coisa, mas se aquilo não edifica, se não agrada a Deus, eu opto livremente por não fazer, por amor a Ele. Né? E ele começa a falar para vivermos pelo Espírito, não pela lei. Viver pelo Espírito. E aí ele começa a falar os dons do Espírito. Né? Ele fala das obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele fala mais uma vez, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. E depois ele fala, os frutos do Espírito são o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele fecha a carta aos Gálatas, no capítulo 6, falando sobre fazer o bem a todos, principalmente aqueles que estão sendo instruídos na palavra. Então ele começa a falar o seguinte, olha, a gente tem que ajudar uns aos outros. Então se existem pessoas na igreja que estão dedicadas à pregação do Evangelho, ajude essas pessoas, porque elas estão... Esse é o chamado delas. É dali que elas têm que receber o sustento delas, né? Trazendo para os nossos dias, se você faz parte de uma comunidade de fé, é digno você ajudar a sua igreja com dízimos e ofertas. Né? Por quê? Porque os líderes daquela localidade, seja uma parte do tempo, como é o meu caso, o caso do David, seja de forma integral, mas eles estão dedicando uma parte do tempo deles a esse serviço, que eles poderiam estar fazendo outras coisas. Né? Então, é digno, é justo quem está sendo instruído na palavra, Paulo vai falar isso aqui no capítulo 6:6, contribuir na igreja para ajudar esses que estão trabalhando, né, na pregação do Evangelho. Então é isso, meus amigos. Esse é hoje nós vamos ficar só até o livro de Gálatas, porque a gente agora não é mais um panorama, a gente está tentando ver um pouco mais a fundo cada livro. E aí, semana que vem, a gente volta com a carta de Efésios, tá bom? Deus abençoe você, que você seja cheio dos frutos do Espírito, né? Paz, amabilidade, paciência, e que você abandone as obras da carne, que são obras que comunicam para Deus que a gente não gosta dele, comunicam que nós não estamos perto de Deus, né? Então, que você receba Cristo no seu coração, seja restaurado e cresça a cada dia e se santifique a cada dia. Em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima aula.